É uma satisfação grande estar aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de um grande incentivador que eu tenho aqui, que é o Cláudio. Também faz parte da nossa casa e, desde o início, tem nos motivado aí a levarmos adiante, a levarmos em outras casas a palavra espírita, né? Hoje, como o nosso querido Coelho já adiantou, vamos tratar deste tema: o Espiritismo é uma religião? Ponto de interrogação. Esse tema foi baseado num discurso de Allan Kardec proferido em 1º de novembro de 1868, né? Faz algum tempinho já, né? Ali na Revista Espírita se fala que foi proferido no dia de comemoração dos mortos, né? O que vem a ser, contextualizando para os nossos dias atuais, o dia de finados, né? É interessante lembrarmos que toda essa exposição está contida na Revista Espírita, né? A gente sintetizou aí algumas coisas para trazer essa resposta, trazer na essência, né? E importante falarmos que esse discurso, né, foi proferido junto a esses outros irmãos, né? Kardec, após toda a codificação da doutrina espírita, ele viajou por muitas cidades da França, proferiu palestras em várias casas, né? E esse discurso especificamente foi ministrado 5 meses antes do seu desencarne, né? Então veremos aí mais para frente uma lucidez bastante grande no pensamento que ali é dito, né? E por que esse tema, o Espiritismo é uma religião? Em primeiro lugar, porque nós precisamos, tal qual foi ensinado pelo próprio Kardec, pelos próprios Espíritos, questionarmos, jogarmos à luz da razão tudo aquilo que nos vem à tona, né? Então, vivemos num mundo atual onde muita informação é colocada nas redes sociais, onde muita informação nós temos de fácil acesso, mas em contrapartida com pouca qualidade, né? Hoje nós vamos ao supermercado e a gente vai ver ali do lado do caixa tem uma banca com livros espíritas, né? Mas será que aquele livro espírita está em consonância, né? Está em concordância com o pensamento essencialmente espírita, né? A gente precisa submeter essa análise, né? E também submeter a análise se o Espiritismo é evidentemente uma religião, né? Nós temos no nosso planeta toda essa miscigenação religiosa. São vários credos, são vários ritos, né? E por vezes esses ritos vão sofrendo transformações, né? Vão sofrendo transformações, você tem regionalidade em cada lugar, né? É importante nós fazermos esse esclarecimento de religião, de doutrina, né? Visto que nós temos em determinada casa espírita o passe é de tal forma, né? Na outra casa já é de outro jeito, aqui ele fala dessa forma, lá ele fala de outra, sempre submetendo a razão, né? Quando nós quando nós fazemos a consulta no dicionário, né, da questão da religião, nós temos aí inúmeros significados, inúmeras explicações. A primeira é uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, né? Essa é uma das definições que nós temos. Uma outra definição para a religião: um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade e da sua relação com o homem, fé, culto. Esta é uma outra definição, né? Uma próxima: aquilo que se considera uma obrigação moral, um dever inelutável. São algumas das muitas definições de religião que o nosso dicionário nos traz. Allan Kardec fez uma observação bastante interessante, a qual nos cabe uma primeira reflexão. O Espiritismo não é uma luz nova, o Espiritismo sempre existiu, né? Então, o Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram.
tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Analisando esta citação de Kardec, então, no primeiro lugar, bastante interessante, como já dissemos, que não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante. Por que mais brilhante? Porque é uma luz mais forte, é aquela luz que clareia, tudo aquilo que estava obscuro, o Espiritismo vem revelar. Surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram. Se a gente for ver Livro dos Espíritos, no contexto científico feito por Kardec, na elaboração das perguntas, na concepção do Livro dos Espíritos, nós temos ali essa pergunta sendo passada, sendo multiplicada para vários médiuns, e nós temos ali a mesma resposta sendo dada em todos esses pontos do globo, através daqueles que viveram. Viveram porque são espíritos que estavam, os espíritos superiores que estavam ali ministrando essas respostas a qual temos hoje o acesso, e tornando evidente o que era obscuro. Então tudo aquilo, todos aqueles tabus, todas aquelas dúvidas, todos aqueles questionamentos que sempre tivemos, o Livro dos Espíritos, através das respostas dadas pelos espíritos superiores, nós temos ali acesso a todas essas respostas. Uma outra citação bastante interessante que eu gostaria de trazer aos senhores é Kardec em um debate com o padre Chesnel, em 1859. Ele diz ali o seguinte: algumas pessoas estão equivocadas sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. Seu verdadeiro caráter, pois, é o de uma ciência e não de uma religião. Kardec, ali, neste momento, já se colocando um esclarecimento um pouco mais claro a respeito da doutrina espírita, vem nos trazer a informação de que o verdadeiro caráter do Espiritismo foi científico. Ele não foi concebido como uma religião. E por que isso? Veremos mais para frente. Em sua essência, o Espiritismo é uma ciência, conforme dito por Kardec, em função da metodologia utilizada por ele. Kardec, através do tipo de questões que levantou, tipo de análises que apresentou, observações que desenvolveu, deu ao Espiritismo um caráter eminentemente científico. Nós não temos na doutrina espírita um livro sagrado que foi entregue a um profeta, que foi entregue a um líder, um livro divino, nada disso. Nós temos uma aplicação científica em tudo que foi perguntado ali, perguntado e esmiuçado nos mais íntimos detalhes. Allan Kardec era um homem acostumado às reflexões da ciência, e aos seus processos deu à proposta espírita uma dinâmica de caráter científico. Allan Kardec, como sabemos, antes de assinar como Allan Kardec, ainda como professor Rivaio, nós sabemos que foi um grande professor, um conhecedor de 6 idiomas, ministrava em um dos quartos de sua da sua residência, aulas de gramática, aulas de aritmética, aulas de idiomas, enfim, foi aluno de Pestalozzi anteriormente, na sua juventude. Então, Allan Kardec era um homem acostumado às reflexões da ciência. A ciência estava ali, vamos dizer assim, no sangue, dada a sua formação. E não foi, evidentemente, por acaso que foi escolhido pela espiritualidade com essa importante missão de codificação da nossa doutrina espírita, não é? Sobre as reuniões religiosas, aqui já entrando a esse discurso ministrado por Kardec, ele define que as reuniões religiosas, elas são fundadas na comunhão de pensamentos. O que podemos dizer a respeito da comunhão de pensamentos? A partir do momento que há alguém ali na frente dessa reunião religiosa, seja um padre, seja um pastor, seja quem for, e ele vai direcionando esse pensamento com a exposição que é dada, com o evangelho, com as orações, com as preces,
ali se há uma comunhão de pensamentos. Essa é a primeira característica dada ali por Kardec. O segundo objetivo, ele fala que deveria ser a libertação das amarras da matéria, né? O objetivo da reunião religiosa deveria ser libertar-se das amarras da matéria, né? Libertar-se das amarras da matéria e elevar o pensamento ao Criador, elevar o pensamento ao ser superior, né? E ele ainda faz uma observação que, infelizmente, cada um vai, muitas vezes, para as reuniões com um pensamento pessoal e egoísta, sem nenhum sentimento de fraternidade, né? Muitas vezes até por obrigação, né? Nós temos aquele irmão que vai ali todo domingo, todo sábado, seja o dia que for, né? E vai num sentimento de obrigação e egoísmo, eu até diria, né? Sem compartilhar daquela paz com o seu semelhante, com aquele que nem necessariamente pode estar ali ao seu lado, mas que ficou em casa, que está distante, está precisando de uma oração, de uma vibração, mas ele entra ali, muitas vezes de uma maneira religiosa, né, propriamente dita, né? Faz obedece ali toda a ritualística, vira as costas e vai embora, né? Então, uma lamentação, vamos dizer assim, de Allan Kardec nesse discurso, né? E o que disse Jesus? Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei entre elas. Reunidos em meu nome, isto é, com um pensamento comum e uníssono aos seus ensinamentos, né? Quando a gente vai quando vamos num show de rock, né, nós estamos ali com o pensamento voltado no rock, né, no cantor, na banda, aquela coisa toda, né? Quando nos reunimos em nome de Jesus, tal como dito por ele, reunidas em meu nome, ou seja, reunido com o pensamento voltado no maior mandamento dado pelo Mestre, né? O pensamento de amor, amor ao próximo como a si mesmo, né? E o princípio fundamental dessa doutrina, desse pensamento de Jesus, qual foi? A caridade em pensamentos, a caridade em palavras, a caridade em ações, né? Caridade em pensamentos, porque usamos até esse exemplo na nossa última exposição, muitas vezes nos chateamos, né, até por assim dizer, com algumas tragédias que costumam e naturalmente ocorrem, né, numa vida em globo, né? Seja o incêndio lá da boate, seja uma tragédia de um terremoto, e ficamos com aquele sentimento, puxa vida, eu não posso estar lá, né? Mas eu gostaria de poder fazer alguma coisa. Então vamos atuar, vamos agir com a nossa caridade de pensamentos. O nosso pensamento, ele tem força. Eu posso, através do meu pensamento, direcionar a minha caridade, pedir à espiritualidade amiga que acompanhe aqueles irmãos que desencarnaram, por aqueles irmãos que estão em necessidade, por aqueles irmãos que estão sofrendo. É um exemplo de caridade de pensamentos, caridade em palavras, né? Aquela pessoa que muitas vezes a gente sabe que está ali precisando de uma palavra amiga, que está precisando de um esclarecimento, que está precisando, né, que a gente está precisando levantar a moral dela, né? Eu vou exercer minha caridade, né? Vou levar uma palavra amiga, caridade em ações, né? Campanhas que muitas vezes fazemos, né? Vamos fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para tal casa, vamos fazer uma campanha de agasalhos, né? A caridade em ações, a caridade material, né? Uma outra observação bastante interessante de Kardec, bastante profunda, é que o isolamento religioso, assim como o isolamento social, conduz ao egoísmo, né? A partir do momento em que nos isolamos religiosamente, né, assim como o isolamento social, há por consequência a condução ao egoísmo, né? Nós vivemos como irmãos, né? Somos filhos do mesmo Pai Criador, né? Estamos juntos para evoluirmos juntos, para crescermos juntos, para nos melhorarmos juntos, né? A humanidade, só há um progresso efetivo na humanidade a partir do momento em que há união entre as pessoas, né? Sendo assim,
O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral. Liga os corações, pensamentos e aspirações. Né? O laço estabelecido por uma religião, né, seja qual for o objetivo dessa religião, é essencialmente moral. É ligar os corações, as emoções, né, as aspirações. Né? Nós temos muitas vezes aquele sentimento de que vamos na nossa casa espírita, de que vamos à igreja, e a gente se sente ali como uma verdadeira família, né? A gente tem a simpatia por aquele amigo que a gente costuma ver naquele dia da semana em que frequentamos, né? A gente muitas vezes saímos, vamos comer uma pizza, aquela coisa toda. Então é aquele laço afetivo que é uma consequência, né, em se viver, em se estar ali naquela casa, né? O efeito deste laço moral é o de estabelecer entre os que ele une a fraternidade, a solidariedade e a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido também que se diz a religião da amizade, né? A religião da família. E aí perguntaram para ele, perguntaram não porque ele estava discursando, ele se colocou, ele mesmo fez a pergunta, né, Kardec, seria então o Espiritismo uma religião? E o que ele respondeu? Sim, sem dúvida. Mas como assim? No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, né? Ou seja, nós nos orgulhamos por isso, né? Porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas. Como assim uma simples convenção? Né? Não aquela convenção de que está ali no livro, do que foi determinado pelo, seja lá por quem for, né? Mas por bases mais sólidas, as próprias leis da natureza, as leis naturais, né? A lei da igualdade, da liberdade, da justiça, amor e caridade, sociedade e etc. Né? Então, no sentido filosófico, né, a doutrina espírita sim seria uma religião. Né? Mas, e aí ele mesmo se questionou, e por qual motivo, né, então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião, porque até então ele vinha falando que não era uma religião. Aí ele chegou ali e falou que era uma religião, né? E todo mundo ficou com o ponto de interrogação na cabeça. Né? Em primeiro lugar, a palavra religião é inseparável da de culto, né? Quando se fala em religião, se remete essencialmente à questão do culto, né? A questão dos materiais, dos objetos que são utilizados, de toda a ritualística, né? E aí ele completa, o público veria uma nova ordem de castas sacerdotais, com suas hierarquias, cerimônias e privilégios. Né? Não temos isso na doutrina espírita, não temos ali sacerdotes, não temos ninguém com mais privilégios com o outro. Né? Não temos castas, hierarquias, não temos nada disso. E, em segundo lugar, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Né? O Espiritismo ele não é engessado. Né? O Espiritismo é uma doutrina progressista, uma doutrina aberta a tudo aquilo que é trazido pela ciência, tudo aquilo que se acompanha com o progresso da humanidade. Né? Por não possuir tais caracteres, o Espiritismo não podia nem devia, ele utilizou esse termo, enfeitar-se, né, entre aspas, com tal título. Né? Por não possuir toda essa ritualística, por não possuir as castas sacerdotais, né? O Espiritismo não podia e nem devia se enfeitar, né? Se intitular como religião. Eis porque simplesmente se diz uma doutrina filosófica e doutrina moral. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas. Né? Aí a gente entende a filosofia com a definição de amor à sabedoria. Né? A partir do momento que eu sei que se eu matar o meu irmão, aquilo vai me trazer uma consequência, né? Esse meu saber, ele tem a ver com a consequência, ele vai impactar numa consequência religiosa, automaticamente. Né? Então o Espiritismo é uma doutrina filosófica, né? Porque eu tenho ali o meu amor à sabedoria, né? E essa doutrina filosófica tem consequências, evidentemente, religiosas. Né?
mas não é uma religião constituída, visto, né, como dizemos, ela não tem culto, ela não tem rito, não tem templos, e entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Não tem nada disso na doutrina espírita. A doutrina espírita, um dos objetivos dela é simplificar, né? É trazer essas informações para todo o grande público, né? Sem incrementos, sem dificuldades, é simplicidade, né? E qual é o laço que deve existir entre os espíritas? Colocou Kardec. Em primeiro lugar, o de sentimento moral, né? O sentimento espiritual e o sentimento humanitário. São os três laços, né? Trazidos ali por Kardec, os três laços que devem abraçar os espíritas, o movimento espírita, o sentimento de moralidade, o sentimento espiritual e o sentimento humanitário. E aí ele enfatiza nesse sentimento humanitário da caridade para com todos, né? O amor ao próximo, seja ele vivo ou desencarnado, todos fazem parte da humanidade, né? Não é porque aquele ente querido, aquele amigo, aquele parente já se foi que vamos deixar de amá-lo, né? A vida continua, né? Então o nosso amor vai permanecer, né? Um dia vamos nos encontrar, né? E aí ele fala que a caridade é a alma do Espiritismo, né? E essa caridade, ela pode ser dada por duas formas: uma caridade beneficente, só que essa caridade ela se limita aos recursos materiais que se dispõe, né? Eu tenho, evidentemente, nessa minha vida em sociedade, eu tenho uma limitação financeira, uma limitação de recursos daquilo que eu posso atuar dentro da minha caridade. Eu posso comprar esse mês 1 quilo de açúcar, esse mês eu vou doar 1 agasalho, olha, no próximo mês já vou doar 2, no outro são 10 agasalhos, né? Então eu tenho uma limitação de recursos materiais, mas eu tenho uma outra caridade, que é a caridade benevolente, que essa está ao alcance de todos, né? Essa pode ser exercida do mais pobre até o mais rico. Essa não tem preço, né? Essa você não precisa pagar frete. Essa a chuva não vai atrapalhar você de chegar mais rápido ou mais devagar. Essa é do mais pobre até o mais rico, né? A caridade benevolente. Essa está ao alcance de todos nós e devemos exercê-la, né? O amor ao próximo como a si mesmo. E aí ele faz, já indo para o final desse brilhante discurso, né? Lembro, 5 meses antes do seu desencarne, né? Ele vem falar sobre a verdadeira religião do Espiritismo, a qual eu gostaria de tomar a liberdade de ler a cada um dos senhores para que vejam que maravilha que foi ali explanada por Kardec. Qual que é esta religião do Espiritismo? Palavras de Kardec, crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na preexistência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, crer na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, na felicidade crescente com a perfeição, na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para com todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada à da imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterno, aceitar corajosamente as provações,
em vista de um futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, em obras, em palavras, na mais larga acepção do termo. Esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando toda a imperfeição de sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam. E não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Um texto irretocável, né? Por isso que tomei a liberdade de lê-lo por completo, né? Um texto irretocável. Leiam, temos aqui a citação no final da Revista Espírita, busquem pela internet, façam reflexões mais profundas a respeito de cada uma dessas colocações de Kardec. E é importante falarmos também aqui onde ele fala de que é uma religião, eis o credo, a religião do Espiritismo, é uma religião que pode conciliar-se com todos os cultos, com todas as maneiras de adorar a Deus, né? A religião do amor é uma religião universal. O amor ao próximo como a si mesmo, ela não é propriedade do Espiritismo, ela não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, não é propriedade de nenhuma denominação filosófica, né? A religião do amor é universal, né? Ela cabe para todas as doutrinas, para todas as religiões, né? E para já partirmos para o nosso final, né? O Espiritismo, como coloca Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Fica aí para a gente pensar, né? A religião do amor. O amor é o passado, é o presente e o futuro. É a base de todos os tempos, é a base de todas as épocas, né? Então, nós temos a nossa doutrina espírita como uma doutrina filosófica, não temos a religião espírita, né? Na concepção da união de pensamentos, na concepção de fraternidade, sim, Kardec coloca que há ali uma semelhança com a religião, né? Mas o Espiritismo, na sua essência, né? Dada a sua concepção científica, a qual foi codificada e organizada, nós temos como uma doutrina filosófica e moral que tem consequências religiosas, né? Esse texto integral ele está à disposição na Revista Espírita de 1868, né? Eu quando li esse discurso de Kardec, em especial esse texto que lemos juntos há pouco, penso na emoção que o próprio Kardec, né, se tomou em abrir toda essa concepção da doutrina espírita, né, e penso também na emoção que tomou as pessoas ao ouvirem a maravilha desse pensamento libertador, desse pensamento que cabe não só ao grupo de espíritas, mas universalmente em todos os credos. Tá certo? E assim encerramos. Muito obrigado, uma ótima noite.